O milionário convidou a faxineira apenas por brincadeira, mas quando ela entrou deslumbrante como uma deusa, o salão inteiro ficou em silêncio. Apoie o canal deixando seu like e comentário e vamos para a nossa história. Ela é boa demais para limpar o chão da sua casa, mas não é boa o suficiente para entrar pela porta da frente? Provocou Ricardo, girando o uísque no copo de cristal, enquanto se recostava no sofá de couro da sala de jogos. Gustavo Montenegro franziu o senho, o taco de bilhar suspenso no ar. O comentário o atingiu de forma inesperada, interrompendo sua concentração na bola 8 perfeitamente alinhada no canto da mesa. Do que você está falando? Da faxineira. Ricardo sorriu com malícia, trocando olhares cúmplices com os outros 2 amigos presentes. A morena, aquela que estava limpando quando chegamos. Vi como você olhou para ela. Gustavo errou a tacada, a bola branca desviando-se completamente do alvo. Odiava quando Ricardo começava com esse tipo de conversa, especialmente depois da 3ª dose. Só porque aprecio a eficiência dela não significa que estou olhando dessa forma. Sua voz saiu mais defensiva do que pretendia. Sei. Felipe se juntou à provocação. Por isso você decorou o novo catálogo da Louis Vuitton quando ela passou por nós. Os 3 riram e Gustavo sentiu o rosto esquentar. Era verdade que havia notado Helena mais do que gostaria de admitir. Nos 5 anos que trabalhava em sua casa, ela sempre mantinha uma discrição e eficiência que a distinguiam. Diferente das outras funcionárias, nunca tentava puxar conversa ou impressioná-lo. Fazia seu trabalho e pronto. Vamos fazer uma aposta. André, que até então observava em silêncio, inclinou-se para a frente com um brilho perigoso nos olhos. 50 mil reais. Dizem que você não tem coragem de convidá-la para sua festa de aniversário no sábado. O silêncio caiu sobre a sala. Gustavo encarou o amigo, tentando decifrar se era uma piada ou um desafio sério. Isso é ridículo. Por que eu faria isso? Porque você nunca recusa uma aposta. Ricardo riu. E porque seria divertidíssimo ver a cara dos seus sócios quando você aparecer com a faxineira no braço. Ela tem nome. Gustavo surpreendeu-se defendendo-a. Helena. Uau, você sabe o nome dela, zombou Felipe. Agora estou realmente impressionado. Gustavo depositou o taco na mesa, irritado não apenas com os amigos, mas consigo mesmo por se deixar provocar. Helena era uma funcionária competente que merecia respeito, não ser objeto de uma aposta estúpida. 100 mil. André aumentou a parada. 100 mil que você não só a convida, mas que ela não vai aceitar. Porque, vamos ser honestos, ela sabe qual é o lugar dela. Foi aquela última frase que acendeu algo em Gustavo. A arrogância, a presunção de que alguém tinha um lugar designado por nascimento ou circunstância. Era exatamente o tipo de mentalidade que ele desprezava, embora, para ser honesto consigo mesmo, nem sempre praticasse o que pregava. 200 mil, Gustavo rebateu, surpreendendo a todos. 200 mil que não só a convido, mas que ela aceita, aparece. E vocês não serão capazes de distingui-la de qualquer socialite naquela festa. Os 3 amigos se entreolharam, chocados com a seriedade repentina de Gustavo. Feito. Ricardo estendeu a mão, selando a aposta. O senhor está brincando comigo? Helena Viana congelou no meio do movimento de passar o pano sobre a superfície da mesa de jantar, encarando Gustavo com uma mistura de confusão e desconfiança. Era pouco mais de 6 da manhã e ela não esperava encontrá-lo acordado, muito menos esperando por ela na sala de jantar, elegante mesmo em roupas casuais, uma xícara de café nas mãos. De forma alguma. Gustavo manteve a expressão séria. É meu aniversário de 35 anos. Uma ocasião importante. Estou convidando você para a festa de sábado. Helena estreitou os olhos. Em 5 anos trabalhando naquela mansão, aprendera a ler nas entrelinhas. O patrão nunca havia demonstrado qualquer interesse em sua existência, além de ocasionais bom dia, nos raros momentos em que se cruzavam. E agora, subitamente,
Um convite para sua festa particular? Com todo respeito, Sr. Montenegro, por que me convidaria? Seu tom era educado, mas firme. Ele tomou um gole de café, parecendo considerar a pergunta. Porque você trabalha aqui há 5 anos e acredito que todos que contribuem para a minha vida merecem compartilhar momentos de celebração. A resposta soava ensaiada. Helena apoiou ambas as mãos no encosto da cadeira, abandonando qualquer pretensão de continuar limpando. E os outros funcionários também foram convidados? Gustavo hesitou por um segundo. Ainda não. Você é a primeira. Entendo. Ela não entendia nada, na verdade. Havia algo estranho acontecendo. E espera que eu compareça usando um vestido de gala, naturalmente. Ele sorriu, parecendo satisfeito por ela não ter recusado imediatamente. Posso providenciar se necessário. Helena sentiu o rosto esquentar. A ideia de seu patrão escolhendo um vestido para ela era, no mínimo, desconfortável. Não será necessário, obrigada. Sua resposta foi automática, embora não tivesse ideia de como conseguiria um vestido adequado para um evento na alta sociedade paulistana. Então você aceita? Havia uma nota de surpresa genuína na voz dele. Helena deveria recusar. Seu instinto dizia que havia algo errado nessa situação. Mas outra parte dela, a parte que crescera em uma casa de 3 cômodos na periferia de São Paulo, que estudara design de moda à noite enquanto limpava casas durante o dia, que sonhava em um dia criar suas próprias peças, sentia-se tentada pela oportunidade de ver de perto o mundo que conhecia apenas através das revistas que folheava nas salas de espera. Por que eu? Perguntou novamente, precisando entender o motivo real. Os olhos de Gustavo, de um castanho intenso com nuances de verde, encontraram os seus por um momento longo demais para ser confortável. Curiosidade. A honestidade repentina a surpreendeu. Você trabalha aqui há 5 anos. Praticamente não nos falamos. E ainda assim você sabe mais sobre minha vida diária do que a maioria das pessoas que chamarei de amigos nessa festa. Havia algo na vulnerabilidade daquela confissão que a desarmou. Não era a resposta que esperava. E você quer que eu vá como minha convidada. Nada mais, nada menos. Helena estudou seu rosto procurando sinais de zombaria ou segundas intenções. Não encontrou nenhum, mas isso não significava que não estavam lá. Tudo bem. As palavras saíram antes que pudesse reconsiderar. Eu irei. O sorriso que se abriu no rosto dele foi genuíno e surpreendente. Perfeito. Sábado, às 8. Você pode entrar pela porta da frente, para variar. Foi só depois que ele saiu, deixando-a sozinha, com seus pensamentos turbilhonando, que a realidade do que havia acabado de aceitar a atingiu em cheio. Como, em nome de tudo que era sagrado, conseguiria um vestido de gala em 3 dias? E mais importante, por que o poderoso Gustavo Montenegro queria a presença de sua faxineira em sua festa de aniversário? Ele fez o quê? A voz de Camila subiu algumas oitavas, enquanto encarava Helena através da tela do celular. Helena ajustou o fone de ouvido, continuando a varrer o corredor do 2º andar da mansão. Seu turno terminaria em 1 hora, e ainda precisava finalizar a limpeza das suítes de hóspedes. Me convidou para a festa de aniversário dele, sábado. E você aceitou? Camila parecia não acreditar. Aceitei. Por quê? Helena parou, apoiando-se na vassoura, considerando a pergunta. Por que havia aceitado, afinal? Honestamente? Não sei. Talvez porque nunca tive a chance de ir a um evento assim. Ou talvez porque queria ver a cara dele quando eu aparecesse de verdade. Você não acha que pode ser, sei lá, algum tipo de brincadeira? A preocupação na voz de Camila era palpável. Helena já havia considerado essa possibilidade. Na verdade, passara as últimas horas ruminando sobre os possíveis motivos por trás daquele convite inesperado. Pode ser, admitiu finalmente. Mas se for, quero descobrir. E você vai vestir o quê? Por favor, me diz que não é aquele vestido preto do aniversário da sua mãe. Helena suspirou. O vestido preto era a peça mais formal que possuía. E mesmo assim, estaria completamente deslocado em uma festa na mansão Montenegro.
Não tenho ideia. Talvez deva recusar. Foi loucura aceitar. O silêncio do outro lado da linha durou alguns segundos. Não recuse. A voz de Camila ganhou determinação. Vou te ajudar. Minha chefe na revista de moda tem contatos. Talvez consigamos um empréstimo de algum estilista emergente. Seria ótima publicidade para eles. Cami, não posso pedir isso. Não está pedindo, estou oferecendo. Camila interrompeu. Além disso, você salvou minha vida naquele trabalho de conclusão de curso. Ainda te devo essa. Uma onda de gratidão invadiu Helena. Talvez, apenas talvez, isso pudesse funcionar. Obrigada. De verdade. Agora me diz, como é esse tal de Gustavo Montenegro pessoalmente? As fotos nas revistas fazem justiça? Helena sentiu o rosto esquentar inexplicavelmente. É apenas meu patrão, Cami. Um patrão que poderia facilmente estampar a capa da Men's Health. Já viu aquela foto dele no iate em Angra? Meu Deus! Camila! O quê? Estou apenas constatando fatos. O homem é absurdamente bonito, bilionário e, pelo visto, agora está convidando a faxineira para festas. Isso é praticamente o enredo de um filme da Netflix. Helena riu, mas a comparação a incomodou mais do que gostaria de admitir. Isso era vida real, não uma fantasia romântica onde a faxineira e o bilionário se apaixonam. Ela tinha objetivos concretos: terminar seu curso de design, economizar o suficiente para abrir seu próprio ateliê, construir uma carreira longe dos produtos de limpeza e uniformes. Não é nada disso. Provavelmente ele só quer ser inclusivo. As palavras soaram fracas até para seus próprios ouvidos. Claro, claro. Senhor inclusivo, convidando seletivamente a funcionária mais bonita para sua festa particular. Perfeitamente normal. Helena estava prestes a protestar quando ouviu passos no corredor. Virando-se rapidamente, deu de cara com Márcia, a governanta da casa. Preciso desligar, sussurrou para Camila. Te ligo depois. Desligando a chamada, retomou a limpeza com vigor renovado, como se não estivesse divagando sobre vestidos de gala e patrões misteriosos segundos antes. Helena? Márcia chamou, aproximando-se com uma expressão curiosa. É verdade o que estão comentando? Que o senhor Montenegro te convidou para a festa? Helena sentiu o estômago afundar. Já estavam falando sobre isso? Sim, é verdade, respondeu com simplicidade, esperando encerrar o assunto. Márcia a estudou por um momento, então baixou a voz. Tome cuidado, menina. Trabalho para famílias ricas há 30 anos. Quando um patrão convida uma funcionária para eventos sociais, raramente é só por gentileza. O aviso deixou Helena desconfortável. Não é nada disso. Foi apenas um convite casual. A expressão cética de Márcia dizia claramente que não acreditava nessa explicação. Só estou dizendo para ter cautela. O senhor Montenegro parece diferente da maioria, mas ainda assim... Ela deixou a frase inacabada, seu olhar preocupado. Além disso, teve aquela conversa estranha ontem à noite. Helena parou o movimento da vassoura. Que conversa? Márcia hesitou, como se considerasse se deveria continuar. Eu estava servindo drinks para ele e os amigos na sala de jogos. Estavam falando sobre você, algo sobre uma aposta. Um frio percorreu a espinha de Helena. Que tipo de aposta? Não consegui ouvir tudo, mas envolvia você, a festa e uma quantia considerável de dinheiro. Márcia apertou o braço de Helena gentilmente. Só não quero ver você se machucando, querida. Enquanto Márcia se afastava, Helena permaneceu imóvel, a vassoura ainda na mão, uma mistura de raiva e humilhação crescendo em seu peito. Uma aposta. Claro que era isso. Como pudera ser tão ingênua a ponto de acreditar, mesmo que por um momento, que o convite fora genuíno? Sua determinação solidificou-se. Iria à festa, sim. Mas não como a faxineira intimidada e grata pelo convite. Iria mostrar a Gustavo Montenegro e seus amigos ricos que não era peão em seus jogos de apostas. E para isso, precisaria mais do que um vestido emprestado. Precisaria de um plano. Não. Absolutamente não. Paula cruzou os braços, avaliando o vestido preto simples que Helena segurava.
Isso pode servir para um jantar casual, mas não para uma festa na mansão Montenegro. O estúdio da revista onde Camila trabalhava estava silencioso naquela sexta-feira à noite, todos já tendo saído para dar início ao fim de semana. Apenas as três permaneciam ali. Paula, a editora de moda, Camila, sua assistente, e Helena, ainda processando a revelação sobre a aposta. É o melhor que tenho. Helena dobrou o vestido, guardando-o na bolsa. Talvez seja melhor não ir. E deixar aquele playboy e seus amigos ganharem? Paula balançou a cabeça. Nem pensar. Vim de Heliópolis, querida. Sei exatamente como é quando ricos acham que podem brincar com a gente. Paula caminhou até um grande armário metálico no canto do estúdio, girando a combinação do cadeado com destreza. Temos aqui algumas peças da próxima sessão de fotos, explicou, abrindo as portas para revelar uma fileira de vestidos cuidadosamente organizados. Foram emprestados por estilistas, mas o shooting só acontece na semana que vem. Helena arregalou os olhos diante daquela profusão de tecidos luxuosos e cortes impecáveis. Instintivamente, deu um passo para trás. Não posso usar isso. E se danificar? Deve valer uma fortuna. Para isso, existem seguros. Paula sorriu, já percorrendo os cabides. Além disso, que graça tem a moda se não for usada? Seus dedos experientes pararam em um vestido branco que capturou imediatamente a atenção de Helena. Era simultaneamente simples e sofisticado, com um corte enviesado que prometia se ajustar perfeitamente ao corpo, destacando curvas sem ser vulgar. Paula o removeu do cabide, apresentando-o como uma obra de arte. Patrícia Bonaldi, coleção nova. Ninguém na festa terá visto. Helena tocou o tecido reverentemente. Trabalhando com limpeza em casas luxuosas, havia aprendido a reconhecer qualidade, mesmo sem poder adquiri-la. É lindo demais para alguém como eu. E tu, alguém como eu? Paula repetiu, arqueando uma sobrancelha. E quem exatamente você acha que é? A pergunta pegou Helena desprevenida. O que queria dizer com aquilo? Era uma faxineira, estudante de design nas horas vagas, filha de uma costureira e um motorista de ônibus. Seu mundo estava a anos-luz de distância dos vestidos de grife e festas em mansões. Sou realista, respondeu finalmente. Realista? Paula riu, colocando o vestido nas mãos de Helena. Experimente isso e depois me fale sobre realismo. Relutante, Helena levou o vestido para o pequeno provador no canto do estúdio. Enquanto se despia, podia ouvir Camila e Paula conversando em voz baixa do lado de fora. Sentia-se como uma impostora, preparando-se para interpretar um papel para o qual não havia feito teste. Quando o tecido deslizou por seu corpo, contudo, algo mudou. O vestido se ajustou como se tivesse sido feito para ela. O branco luminoso contrastando com sua pele morena. O corte valorizando sua silhueta atlética, construída ao longo de anos de trabalho físico. Ao sair do provador, foi recebida por um momento de silêncio, seguido de um assobio baixo de Camila. Meu Deus, Helena! Sua amiga parecia genuinamente impressionada. Você está deslumbrante. Paula circundou Helena lentamente, avaliando-a com o olhar crítico de quem passara décadas no mundo da moda. Alguns ajustes mínimos aqui, murmurou, prendendo discretamente um alfinete na cintura. E aqui, mas no geral, parece feito para você. Helena virou-se para o espelho de corpo inteiro e mal reconheceu a imagem refletida. A mulher no espelho não parecia uma faxineira, nem uma estudante exausta. Parecia alguém que pertencia naturalmente ao mundo dos Montenegros. Agora, sobre o cabelo e maquiagem, Paula consultou o relógio. Tenho uma amiga maquiadora que me deve favores. Posso chamá-la amanhã para te ajudar. Já estou abusando demais da sua gentileza. Helena protestou. Posso me virar sozinha. Pode, mas não precisa. Paula tocou seu ombro gentilmente. Deixe-me ajudar. Não é todo dia que temos chance de dar uma lição em milionários arrogantes. O que você fez?
O tom de Ricardo era uma mistura de incredulidade e alarme. Ele seguiu Gustavo pelo closet enquanto este selecionava uma gravata. Exatamente o que apostamos. Convidei-a para a festa. Gustavo respondeu casualmente, avaliando 2 opções de gravata no espelho. Tudo bem, mas você devia ter parado por aí. Se ela aceitasse, ótimo. Se recusasse, paciência. Mas enviar um vestido de grife. Gustavo suspirou, voltando-se para encarar o amigo. Não enviei vestido algum. Ofereci. Ela recusou. Ricardo franziu o senho, confuso. Então como ela virá? Não me diga que realmente acredita que uma faxineira tem um vestido de gala guardado no armário? A irritação cresceu dentro de Gustavo. Detestava quando Ricardo falava assim, como se certas pessoas fossem menos merecedoras de experiências e objetos de qualidade simplesmente por sua ocupação. Aparentemente ela tem seus próprios recursos, respondeu secamente, optando pela gravata azul marinho. Acredite ou não, pessoas que limpam casas também têm vidas, amigos, conexões. Gustavo, vamos ser realistas. Ricardo sentou-se na poltrona do closet. Ou ela não virá, ou aparecerá completamente deslocada. Aí você perderá a aposta e R$200 mil. Quem disse que vou perder? Gustavo ajustou o nó da gravata, estudando seu reflexo. A verdade era que não conseguia parar de pensar em Helena desde que fizera o convite. A forma como seus olhos castanhos escuros haviam estreitado em suspeita, a dignidade com que se mantivera firme mesmo claramente surpresa, a recusa educada mas inflexível em aceitar sua ajuda com o vestido. Havia ali uma força que o intrigava. Porque é impossível que ela se encaixe. Ricardo riu, como se explicasse algo óbvio a uma criança. Ela pode até aparecer com um vestido aceitável, mas não saberá como agir, o que dizer, como se portar. Basta 5 minutos de conversa e qualquer um perceberá que ela não pertence àquele ambiente. Gustavo sentiu uma pontada de culpa. E se Ricardo estivesse certo? E se Helena viesse e fosse humilhada? A aposta súbito pareceu infantil e cruel. Talvez eu deva cancelar tudo, murmurou, mais para si mesmo que para o amigo. Agora? Ricardo arregalou os olhos. A festa é amanhã. Exatamente por isso. Ainda dá tempo de avisá-la. Ricardo levantou-se, aproximando-se de Gustavo com expressão séria. Você nunca desistiu de uma aposta. Nunca. O que está acontecendo? O que estava acontecendo de fato? Por que se importava tanto com o que aconteceria com Helena? Mal a conhecia. Nada, respondeu finalmente. Você tem razão. A aposta está de pé. Mas enquanto se afastava para terminar de se arrumar, Gustavo não conseguia ignorar a sensação incômoda no peito. Pela primeira vez na vida, esperava sinceramente perder uma aposta. A manhã de sábado, encontrou Helena na mansão Montenegro pela última vez antes da festa. Era seu turno normal e nada no mundo a faria faltar ao trabalho, especialmente agora. Precisava manter a dignidade, mostrar que o convite não a afetara. Enquanto limpava metodicamente a sala de estar, agora vazia de móveis para acomodar a pista de dança temporária, seus olhos percorriam o espaço, absorvendo detalhes que normalmente ignorava. As fotos de Gustavo em viagens pelo mundo, os livros na estante revelando um gosto eclético por ficção contemporânea e história, os pequenos objetos que contavam histórias silenciosas sobre o homem que os colecionara. Nervosa com a festa? A voz de Márcia a sobressaltou. Não vou, mentiu Helena, continuando a limpar. Não confiava em ninguém naquela casa agora, nem mesmo em Márcia. A governanta assentiu, parecendo aliviada. Sábia decisão, aquele mundo não é para nós. A frase acendeu uma faísca de indignação em Helena. Aquele mundo não é para nós. Quantas vezes ouvira variações daquela mesma sentença ao longo da vida? Da professora do primário, que sugeriu que tentasse cursos técnicos em vez de sonhar com faculdade. Do primeiro patrão que ficou surpreso ao descobrir que ela lia os livros que limpava.
do namorado que terminou o relacionamento porque ela tinha ambições demais para alguém da sua origem. E por que não seria? Perguntou parando o movimento do pano. O que eles têm que nós não temos além de dinheiro? Márcia olhou-a com uma mistura de pena e afeição. Não é só dinheiro, querida. É uma vida inteira de portas abertas, de oportunidades, de saber como agir em qualquer situação, porque foram treinados para isso desde o berço. Mas isso pode ser aprendido, Helena insistiu. Não é algo mágico que só eles possuem. Pode ser aprendido, sim, mas a que custo? Márcia suspirou. Minha filha passou anos tentando se encaixar nesse mundo. Formou-se, conseguiu um emprego em uma multinacional, aprendeu a falar como eles, a se vestir como eles. Sabe o que aconteceu? Nunca foi aceita de verdade. Sempre era a garota da periferia que chegou lá, nunca apenas a executiva competente. A história atingiu Helena mais fundo do que gostaria de admitir. Era seu maior medo, ser sempre vista como a exceção, a curiosidade, nunca realmente pertencendo. Sinto muito pela sua filha, disse sinceramente. Mas talvez o problema não seja ela, e sim eles. Márcia deu de ombros, um gesto que carregava décadas de resignação. Pode ser, mas no final do dia, são eles que fazem as regras. Até que alguém as mude. Helena respondeu com mais convicção do que realmente sentia. Quando Márcia se afastou, Helena voltou ao trabalho, mas sua mente continuava na conversa. Sabia que a governanta tinha um ponto válido. A sociedade era estratificada de formas que iam muito além do poder aquisitivo. Havia códigos implícitos, comportamentos esperados, uma linguagem silenciosa que separava nós e eles. Mas havia também exemplos de pessoas que cruzaram essas fronteiras. A própria Paula, que viera de Heliópolis e agora era editora em uma das principais revistas de moda do país. Seu professor de design, filho de pescadores do litoral paulista, agora requisitado por marcas internacionais. E quem sabe, talvez ela própria pudesse ser um desses exemplos um dia. Com determinação renovada, Helena terminou seu turno e deixou a mansão pela entrada de serviço, como sempre fizera. Seria a última vez. Esta noite, entraria pela porta da frente, não como a faxineira, mas como Helena Viana, e faria Gustavo Montenegro engolir sua aposta estúpida, palavra por palavra. A mansão Montenegro brilhava como uma joia na noite paulistana. Luzes estrategicamente posicionadas destacavam a arquitetura contemporânea, enquanto uma fileira de carros de luxo se estendia pela entrada circular, descarregando convidados elegantemente vestidos. O burburinho de conversas e risos crescia à medida que mais pessoas chegavam, todas claramente pertencentes ao mesmo círculo social privilegiado. No banco traseiro do Uber, Helena respirou fundo, tentando acalmar o coração que martelava contra o peito. O motorista olhou pelo retrovisor, claramente curioso, sobre a passageira em traje de gala, sendo deixada em uma das mansões mais impressionantes do Morumbi. «Festa importante?» perguntou ele casualmente. «Apenas um aniversário». Helena respondeu, sua voz mais firme do que esperava. O carro parou no início da fila de desembarque. Helena pagou a corrida e, reunindo toda a sua coragem, abriu a porta antes que pudesse mudar de ideia. O ar fresco da noite a recebeu, trazendo consigo o aroma de flores do jardim, impecavelmente mantido, que ela mesma ajudara a limpar tantas vezes. O vestido branco de Patrícia Bonaldi caía perfeitamente após os ajustes de Paula. O tecido fluido movendo-se suavemente enquanto ela caminhava em direção à entrada. O cabelo, normalmente preso em um coque prático durante o trabalho, agora emoldurava seu rosto em ondas suaves, a maquiagem realçando seus traços sem transformá-la em outra pessoa. «Boa noite. Seu nome, por favor?» O segurança na porta consultou o tablet em suas mãos, sem demonstrar qualquer reconhecimento. Por que reconheceria? A mulher diante dele em nada lembrava a faxineira que entrava pelos fundos às 5 da manhã. Helena Viana. Sua voz saiu surpreendentemente calma,
O homem percorreu a lista, franziu o senho ligeiramente. Então, assentiu. Bem-vinda, senhorita Viana. Helena atravessou as enormes portas duplas, entrando em um ambiente que conhecia tão bem e, simultaneamente, não conhecia absolutamente. A disposição era a mesma. Ela havia limpado aquele piso de mármore naquela manhã, mas a atmosfera era completamente diferente. Onde antes havia silêncio e eficiência, agora havia música, risos, o tilintar de taças de champanhe. Respirando fundo, ela avançou. Alguns olhares curiosos se voltaram em sua direção. Uma figura desconhecida em um ambiente onde todos pareciam se conhecer. Helena manteve o queixo erguido, lembrando-se das instruções de Paula. Ande como se o lugar fosse seu. A confiança não pode ser comprada, mas pode ser emprestada quando necessário. Champanhe, senhorita. Um garçom se aproximou com uma bandeja. Helena aceitou a taça com um sorriso educado, resistindo ao impulso de dizer que conhecia o homem. Marco, pai de 3 filhos, que trabalhava em eventos para complementar o salário de motorista de aplicativo. Percorrendo o salão com os olhos, ela procurou pelo anfitrião. Encontrou-o no centro da sala, cercado por um pequeno grupo. Gustavo estava deslumbrante em um smoking perfeitamente ajustado. O cabelo penteado para trás de forma mais comportada que o habitual. Gestos animados enquanto contava alguma história que fazia os outros rirem. Por um momento, Helena hesitou. Poderia simplesmente circular pela festa, provar para si mesma que conseguia se misturar e ir embora antes que alguém a reconhecesse. Seria o suficiente para sua própria satisfação. Mas então, como se sentisse seu olhar, Gustavo ergueu os olhos e a viu. A reação foi instantânea e impossível de disfarçar. Ele parou no meio da frase, a expressão congelando em um misto de surpresa e algo mais difícil de definir. Seus olhos percorreram lentamente a figura de Helena, da cabeça aos pés, como se tentasse reconciliar a imagem diante dele com a da mulher que limpava sua casa. Os amigos ao seu redor, notando sua distração, seguiram seu olhar. Helena reconheceu Ricardo entre eles, o loiro arrogante que vira algumas vezes na mansão. Seus olhos se arregalaram comicamente quando a reconheceu, inclinando-se para cochichar algo no ouvido de Gustavo. Era agora ou nunca. Helena avançou em direção ao grupo, sentindo o coração acelerar a cada passo. Manteve a postura ereta, o queixo erguido, cada movimento deliberadamente seguro. Não seria a faxineira intimidada. Não esta noite. O silêncio caiu sobre o pequeno grupo quando ela se aproximou. Gustavo deu um passo à frente, separando-se dos amigos. Helena, seu nome soou diferente nos lábios dele, quase reverente. Você veio. Eu disse que viria. Ela respondeu simplesmente, orgulhosa de como sua voz soou firme. Um momento de silêncio se estendeu entre eles, preenchido apenas pela música ambiente e o burburinho de conversas ao redor. Gustavo parecia genuinamente sem palavras, algo que Helena suspeitava ser raro para ele. Você está... Ele fez uma pausa, procurando a palavra certa. Deslumbrante. Obrigada. Helena permitiu-se um pequeno sorriso. Você também não está mal. Ricardo pigarreou ruidosamente, quebrando o momento. Gustavo, não vai nos apresentar sua convidada? Havia um tom inconfundível de malícia em sua voz. Claro, Gustavo pareceu despertar de um transe. Helena, estes são Ricardo, André e Felipe, amigos da faculdade. Rapazes, esta é Helena Viana. Helena observou com satisfação o momento exato em que o reconhecimento cruzou o rosto de André e Felipe. Ricardo, é claro, já a havia identificado. Helena, a faxineira. Felipe não conseguiu conter a surpresa em sua voz. A mesma. Ela respondeu com um sorriso educado, estendendo a mão. É um prazer conhecê-los formalmente. Eles apertaram sua mão automaticamente, claramente desconcertados. Helena aproveitou o momento para dar um pequeno gole na champanhe, agradecendo mentalmente as dicas de etiqueta que Paula havia compartilhado na noite anterior. Então, Helena... André tentou preencher o silêncio desconfortável.
Como você conhece Gustavo? A pergunta era uma armadilha óbvia. Helena trocou um breve olhar com Gustavo antes de responder. Trabalho para ele há 5 anos, respondeu com honestidade desarmante. Limpo sua casa todas as manhãs, enquanto ele normalmente ainda está dormindo. O silêncio que se seguiu foi quase cômico. Nenhum deles esperava tamanha franqueza. Interessante escolha para uma convidada de aniversário. Ricardo comentou, seu tom condescendente mal disfarçado. Pelo contrário, Gustavo interveio, surpreendendo até mesmo Helena. Faz todo sentido convidar alguém que conhece minha casa tão bem quanto eu. Além disso, Helena é estudante de design de moda. Pensei que seria uma boa oportunidade para ela fazer alguns contatos. Helena quase engasgou com a champanhe. Como ele sabia sobre seus estudos? Nunca haviam conversado sobre isso. Design de moda? Felipe perguntou, agora genuinamente interessado. Sua empresa familiar era ligada ao setor têxtil. Helena sabia por ter ouvido conversas enquanto limpava. Onde você estuda? Faculdade Santa Marcelina. Respondeu automaticamente. Estou no 3º ano. Eles têm um programa excelente. Felipe assentiu, avaliando-a com novos olhos. O vestido é seu projeto? Não, é de Patrícia Bonaldi. Helena sorriu, mais relaxada ao falar sobre algo que conhecia. Mas espero um dia criar peças do mesmo nível. A conversa fluiu surpreendentemente bem a partir daí, com Felipe fazendo perguntas genuínas sobre suas aspirações no mundo da moda. André, percebendo que Helena não era a figura caricata que esperavam, logo se juntou à conversa. Apenas Ricardo mantinha um olhar cético, claramente contrariado por ela não estar fazendo papel de tola. Gustavo permanecia ao lado de Helena, observando a interação com uma expressão que misturava surpresa e algo semelhante à admiração. Quando a conversa naturalmente se dividiu, com Felipe apresentando Helena a um conhecido do ramo da moda, ele aproveitou para se aproximar. «Posso te oferecer outra taça?» perguntou, indicando a champanhe quase intocada na mão dela. «Na verdade, preferiria um tour», Helena respondeu. Nunca vi a casa neste contexto. Gustavo sorriu, parecendo genuinamente satisfeito com o pedido. Seria um prazer. Enquanto caminhavam para longe do grupo, Helena sentiu o olhar fixo de Ricardo em suas costas. 200 mil reais, lembrou-se. Era quanto valia sua presença ali naquela noite. Um jogo, uma aposta entre homens ricos e entediados. Você parece pensativa, Gustavo comentou enquanto a guiava para uma área menos movimentada da festa. Estou imaginando quanto você apostou que eu não me encaixaria aqui. Helena respondeu diretamente, observando com satisfação o choque em seu rosto. Ou foi sobre eu nem mesmo aparecer? Gustavo parou de caminhar, virando-se para encará-la completamente. Como você... As paredes têm ouvidos, especialmente quando quem limpa essas paredes está prestando atenção. Helena manteve o olhar firme. Quanto? Por um momento, ele pareceu considerar mentir. Então seus ombros caíram ligeiramente. 200 mil. Helena assoviou baixinho. Isso é cerca de 10 anos do meu salário atual. Não foi sobre o dinheiro. Gustavo passou a mão pelo cabelo, um gesto que ela já observara quando ele estava desconfortável. Foi sobre... não sei. Orgulho, eu acho. Ricardo disse que você não pertencia aqui, que seria óbvio para todos. Eu discordei. Por quê? A pergunta saiu mais suave do que pretendia. Por que discordou? Você mal me conhece. Gustavo a estudou por um longo momento antes de responder. Porque vi como você é quando pensa que ninguém está olhando. A forma, como você observa os quadros enquanto os limpa, como às vezes para ler as lombadas dos livros na biblioteca. Como trata os objetos da casa, não apenas como coisas para limpar, mas como itens com história e valor. Helena sentiu o rosto esquentar. Nunca imaginara que ele prestasse atenção a detalhes tão pequenos sobre ela. E isso foi suficiente para apostar 200 mil reais? Um sorriso curvou os lábios dele. Aparentemente foi um bom investimento.
Você está aqui, linda e articulada, conversando sobre moda com Felipe como se frequentasse essas festas toda semana. Ainda assim, foi uma aposta cruel. Helena não permitiria que o elogio a distraísse. Baseada em preconceitos sobre alguém por causa de sua profissão, o sorriso dele desapareceu, substituído por uma expressão genuinamente contrita. Você tem razão. Foi insensível e arrogante. Eu deveria saber melhor. Ele fez uma pausa. Se ajuda em algo, comecei a me arrepender assim que fiz o convite. Por quê? Porque percebi que você não merecia ser parte de um jogo estúpido. Sua voz baixou, tornando-se quase confessional. E porque, honestamente, esperava que você viesse, independentemente da aposta. O olhar intenso que acompanhou aquelas palavras fez algo estremecer dentro de Helena. Estava flertando com ela? O bilionário com a faxineira? Parecia tão clichê que quase riu. Bom, aqui estou eu, ela disse finalmente, aparentemente fazendo você ganhar uma pequena fortuna. O dinheiro é seu. Gustavo respondeu sem hesitação. O quê? Os 200 mil. São seus. Considere uma compensação pela insensibilidade da aposta. Helena sentiu uma onda de indignação crescer dentro de si. Não vim aqui por dinheiro. Eu sei. É exatamente por isso que você merece. E o que eu faria com 200 mil reais do nada? Ela balançou a cabeça. As pessoas notariam, pensariam que roubei ou... Ela interrompeu a frase antes de completar o pensamento. Ou que dormiu com o patrão. Gustavo concluiu, uma sombra cruzando seu rosto. É isso que está pensando, não é? Helena não respondeu, mas seu silêncio foi confirmação suficiente. Gustavo suspirou profundamente. Nesse caso, tenho uma proposta melhor. Estou ouvindo. Helena respondeu cautelosamente. Um emprego na Fundação Montenegro. Precisamos de alguém com sua sensibilidade estética para o programa de bolsas para jovens estilistas. O salário é competitivo, os horários flexíveis para acomodar seus estudos. Helena o encarou, tentando processar o que acabara de ouvir. Você está me oferecendo um emprego porque se sente culpado. Estou oferecendo um emprego porque você é exatamente o que procuramos. Ele respondeu com sinceridade. Alguém que entende o valor do trabalho árduo, que tem visão artística e que não se deixa intimidar por pessoas como eu e meus amigos. Antes que Helena pudesse responder, uma voz interrompeu o momento. Então aqui está você, Gus. Uma mulher elegante em um vestido vermelho deslumbrante se aproximou, entrelaçando o braço com o de Gustavo. Todo mundo está procurando o aniversariante e você está escondido aqui nos cantos. Helena reconheceu imediatamente Verônica Prado, a socialite frequentemente fotografada ao lado de Gustavo em eventos. Havia rumores de um relacionamento, embora ela nunca tivesse visto evidências concretas pela casa. Verônica. O tom de Gustavo era educado, mas distante. Permita-me apresentar Helena Viana. Helena, esta é Verônica Prado. Verônica estudou Helena de cima a baixo, um sorriso artificial fixo no rosto. Encantada. Disse automaticamente antes de voltar sua atenção para Gustavo. Querido, seus sócios estão esperando para o brinde. Você precisa vir agora. Helena deu um passo para trás. A realidade da situação voltando com força total. O que estava fazendo ali, afinal? Acreditando que poderia pertencer, mesmo que por uma noite? Vá, disse a Gustavo. Seus convidados estão esperando. Nossa conversa não acabou. Ele respondeu, resistindo gentilmente ao puxão de Verônica. Prometo que voltaremos a ela. Helena assentiu, embora não acreditasse realmente. Via o modo como Verônica olhava para ele, possessivo, determinado. E por que não seria assim? Eles combinavam. Do mesmo mundo, com as mesmas referências, os mesmos privilégios. Enquanto Gustavo era arrastado de volta ao centro da festa, Helena permaneceu onde estava, subitamente consciente de cada olhar curioso em sua direção. A intrusa, a faxineira vestida de convidada. Mas ela havia provado seu ponto, não? Mostrara que podia se misturar, conversar, pertencer, pelo menos superficialmente.
A aposta estava ganha, missão cumprida. Então, por que se sentia tão vazia por dentro? O tilintar de uma colher contra uma taça de cristal silenciou gradualmente a festa. Todos os olhares se voltaram para o centro do salão, onde Gustavo se posicionava com uma expressão que misturava desconforto e resignação. Ao seu lado, Verônica sorria radiante, uma mão possessivamente apoiada em seu braço. Helena permaneceu na periferia do salão, parcialmente escondida por um grupo de convidados. De onde estava, conseguia ver perfeitamente o anfitrião, mas duvidava que ele pudesse localizá-la na multidão. "Atenção, por favor!" A voz potente de Ricardo ecoou pelo ambiente. Como amigo mais antigo do nosso aniversariante, tenho o privilégio de propor o primeiro brinde. Uma salva de palmas educada percorreu o ambiente, enquanto os garçons circulavam rapidamente para garantir que todos tivessem taças cheias. Helena aceitou uma nova dose de champanhe, embora a primeira estivesse praticamente intocada. Gustavo Montenegro sempre foi um homem de surpresas, Ricardo continuou, lançando um olhar significativo na direção geral onde Helena estava. Desde os tempos da faculdade, quando abandonou o caminho seguro dos negócios da família para criar sua própria startup, até hoje, quando continua nos surpreendendo com escolhas inesperadas. Um murmúrio de risos educados percorreu o salão. Helena sentiu o rosto esquentar, certa de que a referência era direcionada a ela. Mas é exatamente essa capacidade de enxergar valor onde outros não veem que fez dele o sucesso que é hoje. Ricardo ergueu sua taça. A Gustavo Montenegro, que aos 35 anos já conquistou mais do que a maioria sonha em uma vida inteira, e que continue nos surpreendendo por muitos anos. A Gustavo! Ecoou a multidão em uníssono. Helena observou enquanto Gustavo sorria educadamente, brindava com os mais próximos. E então, para sua surpresa, seus olhos percorreram o salão até encontrarem os dela. Por um breve momento, algo intenso e não dito passou entre eles. Uma comunicação silenciosa que fez o coração dela acelerar. A música recomeçou, mais animada agora, convidando os presentes para a pista de dança. Helena viu Verônica inclinar-se para dizer algo ao ouvido de Gustavo, mas ele parecia distraído, ainda olhando em sua direção. "Então você é a faxineira." Uma voz feminina ao seu lado a sobressaltou. Helena virou-se para encontrar uma mulher elegante em seus 50 anos, cabelos grisalhos, perfeitamente estilizados, joias discretas, mas visivelmente caras. "Perdão?" "Não se preocupe, querida." A mulher sorriu sem malícia aparente. "Sou Elisa Montenegro, a mãe de Gustavo." Helena sentiu o estômago afundar. A mãe dele. Claro que estaria presente. Como não havia considerado isso? "Senhora Montenegro." Helena estendeu a mão automaticamente, seu treinamento de boas maneiras assumindo o controle. "É um prazer conhecê-la." "O prazer é meu." Elisa apertou sua mão com firmeza surpreendente. "Não pude deixar de notar o modo como meu filho olha para você. Bastante diferente de como olha para Verônica, devo acrescentar." Helena não soube como responder. O que se diz à mãe do patrão quando ela comenta sobre o modo como ele olha para você? "Não é o que a senhora está pensando." Conseguiu dizer finalmente. "E o que estou pensando, querida? Que existe algo entre seu filho e eu." Helena decidiu pela honestidade. "Não existe. Ele me convidou por uma aposta." Para sua surpresa, Elisa riu. "Uma aposta? Isso é tão típico dele e daqueles amigos idiotas." Ela balançou a cabeça divertida. "Deixe-me adivinhar. Apostaram que você não conseguiria se passar por uma convidada comum?" Helena assentiu, impressionada com a perspicácia da mulher. "E pelo visto você está ganhando." Elisa a avaliou com olhar aprovador. "Não é fácil se destacar neste tipo de evento, mas você conseguiu." Metade das mulheres aqui está se perguntando quem é a desconhecida de branco que capturou a atenção do anfitrião. "Não era minha intenção causar qualquer situação," Helena disse sinceramente.
Claro que não. Elisa tomou um gole de sua bebida. Você apenas aceitou um desafio e está cumprindo admiravelmente. Gosto disso. Diz muito sobre seu caráter. Antes que Helena pudesse responder, a multidão se abriu e Gustavo apareceu, parecendo ligeiramente ofegante, como se tivesse se apressado para chegar até ali. Mãe! Ele cumprimentou Elisa com um beijo na bochecha. Então se virou para Helena. Vejo que já se conheceram. Estávamos tendo uma conversa fascinante sobre apostas. Elisa sorriu enigmaticamente. E caráter. Gustavo teve a decência de parecer constrangido. Mãe, você poderia nos dar um momento? Certamente. Elisa pousou sua taça vazia em uma bandeja que passava. Helena, foi um prazer conhecê-la. Espero sinceramente que nos vejamos novamente. Com isso, ela se afastou graciosamente, deixando Helena sozinha com Gustavo pela primeira vez desde que Verônica os interrompera. Sua mãe é direta, Helena comentou. Ela é terrível. Gustavo sorriu com óbvio afeto. E geralmente certa sobre as pessoas. O que significa que ela gostou de você. Difícil dizer se isso é bom ou ruim. Definitivamente bom. Ele fez uma pausa, estudando-a com intensidade. Peço desculpas pela interrupção anterior e pelo brinde de Ricardo. Percebi as indiretas. Helena deu de ombros. Mas acho que ganhamos a aposta, não? Ninguém está apontando para a faxineira infiltrada. Ganhamos sim. Gustavo olhou ao redor antes de continuar. Helena, sobre o que conversávamos antes, a proposta de emprego foi sincera. E Verônica? Ela parecia ter outros planos para você esta noite. Uma sombra de irritação cruzou o rosto de Gustavo. Verônica não decide meus planos. Nunca decidiu. Vocês não estão... Não. Ele foi enfático. Não estamos. Nunca estivemos, na verdade. Não desse jeito. Ela tem certas expectativas, mas não são mútuas. Helena assentiu, tentando ignorar o alívio irracional que sentiu com aquela confirmação. Sobre a proposta, Gustavo continuou. Gostaria que considerasse seriamente, não como caridade ou compensação, mas como uma oportunidade genuína. Seu talento está sendo desperdiçado limpando minha casa. Como você sabia? Helena perguntou, a dúvida que a incomodava desde que ele mencionara seus estudos. Sobre meu curso de design? Um leve rubor tingiu as bochechas de Gustavo. Eu perguntei sobre você, para Márcia, ele admitiu, depois que você aceitou o convite. Queria saber mais sobre a pessoa que tinha surpreendido minha expectativa. Você investigou minha vida? Não dessa forma. Ele pareceu genuinamente preocupado com a interpretação. Apenas perguntei a Márcia o que sabia sobre você. Ela mencionou seus estudos, seu talento com desenho. Disse que você costuma fazer esboços durante o intervalo do almoço. Helena se lembrou dos momentos tranquilos na cozinha dos fundos, quando pensava que ninguém estava olhando, tirando do bolso seu pequeno caderno de desenhos. Nunca imaginara que alguém prestasse atenção. Por que se importa? Perguntou finalmente. Porque você me intriga. A resposta veio sem hesitação. Porque há algo em você que é diferente. A forma como você se porta, como observa as coisas, sua determinação, a sinceridade, desarmou Helena momentaneamente. Não era o que esperava ouvir. Você nem me conhece, gostaria de mudar isso. Ele deu um passo mais próximo. Se você permitir. O momento foi interrompido por uma nova música, mais alta, acompanhada por aplausos entusiasmados dos convidados. Alguém esbarrou em Helena, fazendo-a cambalear ligeiramente. Gustavo a amparou com uma mão em seu cotovelo, o toque enviando uma corrente elétrica pelo seu braço. Está ficando barulhento aqui. Ele inclinou-se para falar próximo ao seu ouvido. Quer ir para um lugar mais tranquilo? Helena hesitou. A proposta era tentadora e perigosa ao mesmo tempo. Estariam atravessando uma linha invisível? De funcionária a... O que exatamente? Apenas para conversarmos. Gustavo acrescentou como se lesse seus pensamentos. No terraço, onde tem outras pessoas, mas menos barulho. O terraço.
Público, mas privado o suficiente. Helena assentiu. Ele a guiou através do salão, com uma mão levemente pousada em suas costas. O toque quase imperceptível, mas eletrizante. Helena notou os olhares que o seguiam, curiosos, especulativos, alguns claramente desaprovadores. Verônica, em particular, lançou um olhar glacial quando passaram por ela. O ar fresco da noite foi um alívio bem-vindo após o calor do salão lotado. O terraço, iluminado por lanternas estrategicamente posicionadas, oferecia uma vista espetacular da cidade. Alguns poucos convidados conversavam em pequenos grupos, mas a atmosfera era muito mais tranquila. Melhor? Perguntou Gustavo, conduzindo-a até o parapeito. Muito. Helena respirou fundo, sentindo a tensão diminuir levemente. Obrigada. Eles ficaram em silêncio por um momento, admirando as luzes da cidade. Era estranho como, apesar da situação inusitada, havia um conforto inexplicável na presença um do outro. Sabe, Gustavo quebrou o silêncio. Há algo que venho me perguntando desde que você chegou. O quê? Como conseguiu o vestido? Ele sorriu. É obviamente de estilista. Recente, e tenho certeza que custa mais que 3 meses do seu salário. Helena riu, relaxando um pouco. Tenho minhas conexões, respondeu misteriosamente. Minha amiga trabalha em uma revista de moda. A editora me emprestou. Impressionante. Ele a estudou com renovada admiração. A maioria das pessoas nem saberia por onde começar. A maioria das pessoas não cresceu sonhando com moda enquanto via a mãe costurar para fora. Helena surpreendeu-se com a própria abertura. Raramente falava sobre sua infância. Sua mãe é costureira? Era. Helena olhou para a cidade abaixo. Faleceu há 3 anos. Câncer. Sinto muito. A sinceridade na voz dele era palpável. Ela teria achado isso tudo hilário. Helena sorriu com a memória. Sua filha em uma festa na mansão que limpa, usando um vestido de grife, conversando com o patrão como se fossem amigos. Podemos ser, Gustavo sugeriu suavemente. Amigos, quero dizer. Helena o encarou, tentando decifrar se havia algo mais por trás daquelas palavras. Amigos? O bilionário e a faxineira? Ela não conseguiu evitar o tom cético. Por que não? Ele pareceu genuinamente curioso. O que realmente nos separa, além de circunstâncias e dinheiro? Um abismo social. Experiências de vida completamente diferentes. Oportunidades desiguais. Helena enumerou sem hesitação. O fato de que amanhã voltarei a limpar seu chão. Gustavo franziu o senho. Não, não voltará. Como assim? Você está demitida. Disse simplesmente. O quê? Helena sentiu o sangue gelar. Por causa da festa? Por que aceitei o convite? Não. Gustavo tocou levemente seu braço, um gesto tranquilizador. Porque seria inadequado e antiético contratar a mesma pessoa para 2 cargos. E eu estava falando sério sobre a posição na fundação. Helena o encarou, tentando processar o que acabara de ouvir. Você não pode simplesmente me demitir de um trabalho e me oferecer outro assim sem mais nem menos. Por que não? Ele parecia genuinamente confuso. Por quê? Porque não é assim que o mundo funciona para pessoas normais. Helena sentiu a frustração crescer. Você não pode reorganizar a vida das pessoas como peças em um tabuleiro só porque tem dinheiro e poder para isso. Gustavo recuou como se tivesse levado um tapa. Não foi essa minha intenção, disse após um momento. Achei que estivesse ajudando. Ajudando? Helena riu sem humor. Você fez uma aposta sobre mim, me convidou para sua festa como uma experiência social e agora está decidindo meu futuro profissional sem sequer me consultar. O silêncio que se seguiu foi pesado. Gustavo olhou para a cidade abaixo, seu perfil destacado contra as luzes de São Paulo. Quando falou novamente, sua voz era mais baixa, mais controlada. Você tem razão. Estou agindo exatamente como o tipo de pessoa que desprezo. Ele se virou para encará-la. Peço desculpas. Sinceramente. A sinceridade em seus olhos a desarmou. Não era o que esperava. A proposta da fundação continua de pé. Ele continuou.
Mas entendo se não quiser aceitá-la. E seu emprego atual também, se quiser mantê-lo. Por que está fazendo isso? Helena perguntou, subitamente exausta. O que ganha com tudo isso? Gustavo a estudou por um longo momento antes de responder. A verdade? Não tenho ideia, admitiu finalmente. Só sei que desde que te vi entrando nesta festa esta noite, transformada, mas ainda essencialmente você, não consigo pensar em outra coisa além de como quero conhecê-la melhor. A verdadeira Helena, não a funcionária ou a convidada. O coração dela acelerou involuntariamente. Havia uma vulnerabilidade em suas palavras que parecia impossível de fingir. É complicado, ela disse finalmente. Eu sei. As pessoas falariam, assumiriam o pior. Deixe que falem. Gustavo deu um passo em sua direção. A única opinião que me importa neste momento é a sua. Helena sentiu-se dividida entre o desejo de se aproximar e o instinto de recuar. Era tudo rápido demais, intenso demais. Uma noite transformando completamente a dinâmica entre duas pessoas que mal se conheciam. Precisamos desacelerar, disse finalmente. Isso tudo é surreal. Gustavo assentiu, respeitando o espaço que ela estabelecera. Justo, concordou. Que tal começarmos de novo, sem apostas, sem hierarquias de trabalho? Como? Ele estendeu a mão formalmente, um pequeno sorriso brincando em seus lábios. Olá, sou Gustavo Montenegro. E você é... Apesar de tudo, Helena não conseguiu conter um sorriso. Helena Viana, respondeu, apertando a mão oferecida. Estudante de design e... Bem, atualmente entre empregos, aparentemente. O toque de suas mãos durou 1 segundo a mais que o necessário. Uma corrente de eletricidade silenciosa passando entre eles. Quando se separaram, algo havia mudado. Uma porta aberta para possibilidades que nenhum dos dois havia considerado antes daquela noite. A festa continuava dentro da mansão, mas ali no terraço, sob as estrelas de São Paulo, um novo capítulo começava a ser escrito. O primeiro raio de sol da manhã atravessou as cortinas do pequeno apartamento no Butantã, despertando Helena gradualmente. Por um momento permaneceu imóvel, os olhos fechados, tentando determinar se a noite anterior havia sido real ou apenas um sonho elaborado. O vestido branco pendurado cuidadosamente na porta do guarda-roupa respondeu sua pergunta silenciosa. Havia realmente acontecido. A festa, a transformação, o encontro com Gustavo no terraço, a proposta... Não, as propostas. Um novo emprego e algo mais, algo indefinido, mas inegavelmente presente nas entrelinhas de cada palavra trocada. O celular vibrou na mesa de cabeceira. Helena estendeu a mão, imaginando que seria Camila ávida por detalhes da noite. Surpreendeu-se ao ver um número desconhecido. Bom dia, Helena, é Gustavo. Espero que tenha dormido bem. Gostaria de conversar sobre ontem. Almoço hoje? Prometo que será um ambiente neutro, público. Helena encarou a mensagem, o coração acelerando. Como ele conseguira seu número? Provavelmente da ficha de funcionários, percebeu. A sensação estranha de que ele tinha acesso a informações sobre ela enquanto permanecia um mistério a incomodou novamente. Antes que pudesse formular uma resposta, outra mensagem chegou. Ah, e se estivesse perguntando como tem o seu número, você mesma o escreveu em um guardanapo ontem, lembra? Para o recomeço. Helena sorriu involuntariamente. Era verdade. Após o reinício no terraço, haviam trocado números. Um gesto simbólico de igualdade, não mais patrão e funcionária, apenas duas pessoas se conhecendo. Restaurante futuro, na Vila Madalena 13, propôs ele em uma terceira mensagem, antes que ela respondesse às anteriores. Helena conhecia o local. Um restaurante despretensioso, mas bem avaliado, frequentado principalmente por estudantes e professores da USP. Não era o tipo de lugar onde esperaria encontrar Gustavo Montenegro. Talvez fosse exatamente por isso que ele o escolhera. Ok, estarei lá. Respondeu finalmente, sentindo uma mistura de ansiedade e expectativa que não experimentava há anos.
Gustavo já estava sentado em uma mesa discreta nos fundos do restaurante quando Helena chegou 5 minutos adiantada. Vestia jeans, camiseta branca e um blazer azul marinho. Casual, mas elegante. Parecia absorto em um livro, os óculos de leitura dando-lhe uma aparência surpreendentemente acessível, quase professoral. Ele ergueu os olhos quando ela se aproximou, um sorriso genuíno iluminando seu rosto. Levantou-se imediatamente. Você veio. Havia uma nota de alívio em sua voz. Disse que viria. Helena respondeu, sentando-se na cadeira que ele puxou para ela. Eu sei, mas... Gustavo hesitou, guardando o livro. Depois de tudo, não teria ficado surpreso se tivesse mudado de ideia. Helena estudou-o com curiosidade. Este homem nervoso e quase tímido era drasticamente diferente do milionário confiante que conhecia de longe. O que está lendo? Perguntou, indicando o livro. Ah, ele pareceu levemente embaraçado. A elegância do ouriço, filosofia disfarçada de romance, ou vice-versa. Muriel Barbary. Helena assentiu, reconhecendo. A história da zeladora intelectual e da menina rica. O espanto no rosto dele foi quase cômico. Você leu? Minha mãe adorava. Helena sorriu com a memória. A história ressoava com ela. Uma mulher inteligente, culta, trabalhando em funções que as pessoas consideravam inferiores. Acho que via muito de si mesma na protagonista. Uma sombra de compreensão cruzou o rosto de Gustavo. Não escolhi de propósito, juro, ele disse rapidamente. Seria um pouco óbvio demais. Acredito em você. E, surpreendentemente, ela acreditava. Coincidências acontecem. Uma garçonete se aproximou, entregando os cardápios. Helena notou como Gustavo a tratou, com educação genuína, olhando-a nos olhos ao fazer seu pedido, agradecendo com sinceridade. Pequenos gestos que revelavam mais sobre seu caráter do que qualquer discurso elaborado poderia. Então, ele começou quando ficaram sozinhos novamente. Sobre ontem. Sim, ontem. Helena sentiu a tensão retornar. Foi uma noite. Interessante. É uma forma de descrever. Gustavo sorriu brevemente antes de ficar sério. Helena, quero pedir desculpas novamente. Pela aposta, pelo modo como tudo começou. Foi infantil e insensível. Já nos desculpamos por isso ontem. Ela apontou. Eu sei, mas a luz do dia parece ainda pior. Ele passou a mão pelos cabelos, um gesto que ela já identificara como sinal de desconforto. Não é quem eu gostaria de ser. A sinceridade desarmou Helena. Esperava muitas coisas deste almoço, mas não esta vulnerabilidade honesta. E quem você gostaria de ser? A pergunta pareceu pegá-lo desprevenido. Ele considerou por um momento antes de responder. Alguém que não precisa de apostas idiotas para ter coragem de falar com uma mulher intrigante. Disse finalmente. Alguém que não é definido pelo tamanho da conta bancária ou pelo sobrenome. E quem sou eu nessa história? Helena perguntou, inclinando-se ligeiramente para a frente. A faxineira que ensinou uma lição ao ricaço arrogante? É assim que você se vê? Não, mas é como sua mãe me viu, como seus amigos me viram, como metade dos convidados provavelmente me viu. Gustavo assentiu lentamente. E como você se vê? Helena não esperava a pergunta, nem a sinceridade com que foi feita. Refletiu por um momento antes de responder. Como alguém em transição, disse finalmente. Não sou apenas a faxineira, embora não haja vergonha nenhuma nisso. Também não sou a designer que pretendo ser um dia. Estou no meio do caminho. Gosto dessa descrição. Gustavo sorriu. Na verdade, acho que todos estamos sempre no meio do caminho de alguma forma. A comida chegou, interrompendo momentaneamente a conversa. Helena apreciou o modo como ele não tentou impressioná-la, pedindo os pratos mais caros ou demonstrando conhecimento gastronômico. Comia com prazer genuíno, sem afetações. Sobre a proposta de emprego, Gustavo retomou após alguns minutos. Foi sincera, mas entendo sua hesitação. Não é hesitação, Helena corrigiu. É bom senso. As pessoas falariam,
Assumiriam que consegui o cargo por motivos errados. E isso importa? Claro que importa. Ela o encarou diretamente. Trabalhei duro minha vida inteira para conquistar cada centímetro de respeito profissional. Não quero que pensem que consegui algo porque dormi com o chefe. Gustavo engasgou levemente com a água. Não foi isso que sugeri. Protestou, o rosto corando ligeiramente. Eu sei. Helena sorriu. Mas é o que as pessoas diriam. E nós dois sabemos disso. Ele assentiu, reconhecendo a verdade em suas palavras. E se não fosse na fundação? Sugeriu após um momento. Tenho contatos em várias empresas de moda. Poderia recomendar você, mas sem envolvimento direto. Seu talento falaria por si. Helena considerou a proposta. Era tentador, mas ainda sentia-se desconfortável. Por que está fazendo isso? Perguntou finalmente. Sério, Gustavo, não nos conhecemos. Teve uma conversa comigo ontem após 5 anos me ignorando. Por que de repente está tão interessado em ajudar minha carreira? A pergunta pairou entre eles, direta e inevitável. Gustavo apoiou os talheres cuidadosamente, como se precisasse do momento para organizar seus pensamentos. A verdade, ele a encarou. Eu não te ignorei por 5 anos. Notei você no primeiro dia. A forma como organizava metodicamente os produtos de limpeza, como tratava cada objeto na casa com respeito, como às vezes parava para observar um quadro ou um livro com interesse genuíno. Helena sentiu o rosto esquentar. A ideia de que ele a observara durante todo esse tempo era simultaneamente perturbadora e estranhamente tocante. Isso soa quase assustador, comentou tentando manter a voz leve. Não era intencional. Ele garantiu rapidamente. Não sou um perseguidor obsessivo, juro. É só que você se destacava e eu nunca soube como iniciar uma conversa que não parecesse completamente inadequada dada nossa situação. Então usou a aposta como desculpa. Vergonhosamente, sim, admitiu. Não o meu momento mais maduro. Um silêncio confortável se estabeleceu entre eles enquanto continuavam a refeição. Helena percebeu que, apesar da estranheza da situação, sentia-se curiosamente à vontade na presença dele. E agora? Perguntou finalmente. Qual é seu plano? Não tenho um. Gustavo respondeu com surpreendente sinceridade. Pela primeira vez em muito tempo, estou completamente sem script. E é libertador. O poderoso Gustavo Montenegro sem um plano? Helena provocou. Quem diria? Ele riu, e o som era genuíno, despreocupado, tão diferente da risada controlada que ela ocasionalmente ouvia durante suas reuniões na mansão. Estou improvisando, confessou, mas sei que quero conhecê-la melhor, Helena Viana. Sem hierarquias, sem agendas ocultas, apenas 2 adultos explorando. Seja lá o que for isso. E o que é isso, exatamente? Gustavo a encarou, a intensidade de seu olhar enviando um arrepio pela espinha de Helena. Acho que é isso que estamos descobrindo, não é? A resposta pairou entre eles, carregada de possibilidades não ditas. Helena sentiu-se à beira de algo significativo, como se estivesse prestes a dar um passo em um caminho sem volta. Vamos estabelecer algumas regras básicas. E eu disse finalmente, primeiro, não posso continuar trabalhando na sua casa. Isso é inegociável. Concordo. Ele assentiu prontamente. Segundo, qualquer coisa relacionada à minha carreira, faço por mim mesma. Sem interferências, sem favores, sem contatos mágicos abrindo portas. Gustavo pareceu querer protestar, mas conteve-se. Se é assim que prefere. Concordou, embora claramente relutante. E terceiro, Helena fez uma pausa, reunindo coragem. Terceiro, se vamos explorar o que quer que seja, isso precisa ser como iguais. Não como o milionário e a ex-faxineira, mas como Gustavo e Helena. 2 pessoas comuns. Um sorriso lento se formou no rosto dele. Isso pode ser um desafio, reconheceu. Não sou exatamente comum, como você gentilmente apontou. Nem eu. Helena sorriu. Acho que todos somos extraordinários à nossa própria maneira.
Essa é uma perspectiva que posso abraçar. Gustavo estendeu a mão sobre a mesa, uma oferta silenciosa. Então, estamos começando algo. Helena olhou para a mão estendida, sentindo o peso da decisão. Seria fácil recuar, voltar à segurança de sua vida conhecida. Mas havia algo neste homem, algo além do dinheiro e do status que a intrigava profundamente. Lentamente, colocou sua mão sobre a dele. Estamos começando algo, confirmou, embora não tenha ideia do que exatamente. Seus dedos se entrelaçaram sobre a mesa, um simples gesto que parecia selar um pacto silencioso. Dois mundos colidindo, ou talvez finalmente se encontrando. Está nervosa? Perguntou Camila, ajustando a última mecha do cabelo de Helena. 6 meses haviam se passado desde aquela noite transformadora na mansão Montenegro. 6 meses de descobertas, desafios e uma aproximação gradual que surpreendeu a ambos pela naturalidade com que aconteceu. Estranhamente, não. Helena respondeu, estudando seu reflexo no espelho. Vestia um conjunto elegante, mas simples. Calça de alfaiataria branca e blusa de seda azul petróleo, a mesma cor do vestido daquela noite. Seu portfólio, cuidadosamente organizado em uma pasta de couro, presente de Gustavo em seu aniversário, descansava sobre a mesa. Deveria estar. É a Semana de Moda de São Paulo. Camila parecia mais nervosa que a própria amiga. E você vai apresentar sua coleção para os principais nomes do mercado. Helena sorriu, a calma em seu rosto contrastando com a agitação de Camila. Acho que já ultrapassei minha cota de nervosismo para a vida toda naquela festa. Depois daquilo, tudo parece administrável. As últimas semanas haviam sido intensas. Após deixar o emprego na mansão Montenegro, Helena havia se dedicado integralmente aos estudos, acelerando a conclusão do curso de design com uma bolsa integral que conseguira por mérito próprio, fato que fazia questão de enfatizar sempre que alguém insinuava que seu relacionamento com Gustavo tinha aberto portas. A verdade é que ele respeitara seu desejo de independência profissional, embora Helena suspeitasse que ocasionalmente ele acompanhava seus progressos à distância. Não por controle, mas por genuíno interesse e orgulho. O celular vibrou sobre a penteadeira, uma mensagem de Gustavo. Já estou no auditório. Não vou desejar boa sorte porque você não precisa. Seu talento fala por si. Estou aqui apenas como seu fã número 1 e como o homem que tem a sorte absurda de fazer parte da sua vida. Helena sentiu o coração aquecer. Era assim que ele a fazia sentir. Não como alguém que precisava de proteção ou favores, mas como uma igual cuja força ele admirava. Ele é bom com palavras, comentou Camila, espiando a mensagem por cima do ombro da amiga. Quem diria que o robô corporativo tinha esse lado romântico? Ele sempre teve. Helena defendeu automaticamente. Só precisava de alguém que o visse além da conta bancária. O auditório estava lotado. Compradores, jornalistas, influenciadores e designers estabelecidos ocupavam cada assento disponível para o evento Novos Talentos, que encerrava a semana de moda. Na primeira fila, discretamente posicionado na lateral, Gustavo aguardava. Ao seu lado, para a surpresa de muitos, estava Elisa Montenegro, elegante como sempre, conversando animadamente com Paula, a editora que havia emprestado o vestido a Helena naquela noite fatídica. Sua mãe e Paula se tornaram melhores amigas ou é impressão minha? Ricardo perguntou, sentando-se ao lado de Gustavo. Nos últimos meses, até mesmo Ricardo havia mudado sua atitude. A transformação em Gustavo era evidente para qualquer um que o conhecesse bem. Mais relaxado, mais autêntico, menos obcecado com controle e aparências. Aparentemente, elas descobriram que compartilham o mesmo gosto terrível em reality shows. Gustavo respondeu com um sorriso. A amizade improvável entre a socialite e a editora de moda vinda da periferia era apenas mais um dos efeitos colaterais inesperados daquela noite. As luzes diminuíram, sinalizando o início do evento.
Gustavo sentiu o coração acelerar. Sabia o quanto este momento significava para Helena, a culminação de anos de trabalho, estudo e sacrifício. O apresentador subiu ao palco, fazendo uma breve introdução sobre a importância de apoiar novos talentos na moda brasileira. Então, anunciou o primeiro designer, Helena Viana, com sua coleção Transições. Gustavo conteve a respiração enquanto Helena caminhava para o centro do palco. Estava radiante, segura, completamente em seu elemento. Durante os 6 minutos que seguiram, ela apresentou sua coleção com eloquência e paixão. Peças que transformavam elementos do vestuário cotidiano em criações de alta moda, simbolizando as transições que todos experimentamos na vida. Quando as modelos desfilaram usando suas criações, houve um murmúrio apreciativo pela plateia. As peças eram simultaneamente sofisticadas e acessíveis, inovadoras, mas comercialmente viáveis. O equilíbrio perfeito que poucos designers iniciantes conseguiam atingir. Ao final da apresentação, a plateia aplaudiu entusiasticamente. Gustavo notou com orgulho que vários compradores e jornalistas faziam anotações furiosamente. Helena havia conquistado a atenção do público por mérito próprio, exatamente como sempre quis. Parabéns! Gustavo abraçou Helena assim que a encontrou nos bastidores após o evento. Você foi absolutamente brilhante. Obrigada. Ela sorriu, os olhos brilhando de emoção. Ainda não acredito que realmente aconteceu. Acredite, e isso é apenas o começo. Ele afastou uma mecha de cabelo do rosto dela com ternura. Tenho algo para te mostrar. Podemos sair daqui por um momento? Helena assentiu curiosa. Após se despedir dos outros designers e receber mais uma rodada de felicitações, seguiu Gustavo até o lado de fora do prédio. Para onde estamos indo? Perguntou quando ele abriu a porta do carro. É uma surpresa, não muito longe daqui. 15 minutos depois, o carro parou em frente a um pequeno prédio comercial na Vila Madalena, uma área conhecida por abrigar ateliês e estúdios criativos. O que é este lugar? Helena perguntou, enquanto Gustavo a guiava para dentro. Veja por si mesma. Ele entregou-lhe uma chave. Intrigada, Helena destrancou a porta e entrou. O espaço era amplo e iluminado, com grandes janelas que permitiam a entrada de luz natural. Estava vazio, exceto por uma mesa de desenho no centro, sobre a qual repousava um envelope. Gustavo, o que é isso? Abra o envelope. Ele sorriu, permanecendo perto da porta. Helena se aproximou lentamente da mesa, seu coração acelerando com antecipação. Dentro do envelope, encontrou um contrato de locação comercial. O locatário? Helena Viana Design Limitada. Você comprou um ateliê? Perguntou confusa. Não, aluguei um espaço para você começar seu próprio negócio. Ele se aproximou, cauteloso. Sei o que vai dizer, que não precisa de minha ajuda, que quer conquistar tudo sozinha. E respeito isso completamente. Por isso, Gustavo apontou para uma cláusula específica no contrato. É um empréstimo, não um presente. Com juros justos e um plano de pagamento realista, baseado na projeção de lucros que você mesma fez em seu plano de negócios. Economicamente viável e completamente separado de nosso relacionamento pessoal. Helena estudou o documento, emocionada não pelo espaço em si, mas pelo respeito que o gesto demonstrava. Ele havia encontrado uma maneira de apoiá-la sem diminuir sua independência. Como conseguiu meu plano de negócios? Perguntou, enxugando uma lágrima teimosa. Camila, Gustavo admitiu. Sinto muito pela conspiração, mas queria que fosse perfeito. Helena caminhou pelo espaço, imaginando onde colocaria as máquinas de costura, os manequins, a mesa de corte. Era exatamente o tipo de lugar com que sonhara desde menina, observando sua mãe trabalhar em um canto apertado da sala. Tem mais uma coisa. Gustavo se aproximou, tirando uma pequena caixa do bolso. O coração de Helena parou por um instante. Seria... Não é o que você está pensando? Ele sorriu, notando sua expressão.
Ainda não, embora a ideia tenha passado pela minha cabeça algumas centenas de vezes nos últimos meses. Ele abriu a caixa, revelando uma chave. É a chave do nosso apartamento, explicou. Se você quiser, claro, um lugar novo, que não seja nem meu nem seu, apenas nosso. Helena sentiu as lágrimas voltarem, desta vez sem qualquer tentativa de contê-las. Em 6 meses, Gustavo aprendera a ler suas necessidades melhor do que qualquer pessoa jamais fizera. Nunca pressionando, sempre respeitando seu espaço e independência, mas também não tendo medo de demonstrar seu comprometimento. Sim, respondeu simplesmente pegando a chave. Quero construir uma vida com você, Gustavo Montenegro. Ele a abraçou, levantando-a do chão em um movimento de pura alegria. Sabe o que é mais irônico? Helena perguntou quando ele a colocou de volta no chão. Que tudo começou com uma aposta estúpida. A melhor aposta que já perdi. Gustavo sorriu. Ou ganhei, dependendo da perspectiva. Como assim? Bem, tecnicamente Ricardo estava certo. Todo mundo na festa percebeu imediatamente que você não era como as outras convidadas. Helena sentiu um aperto no peito. Porque eu não me encaixava? Não. Gustavo segurou seu rosto entre as mãos. Porque você brilhava mais. Porque sua presença era autêntica em um mar de falsidades. Você não se destacava por não pertencer, Helena. Você se destacava por ser extraordinária. Ela sorriu, lembrando-se de como havia entrado naquela mansão determinada a provar seu valor. Então, você perdeu a aposta. E ganhei algo infinitamente mais valioso. Ele a beijou suavemente. Uma parceira, uma igual, alguém que me vê pelo que sou, não pelo que tenho. 2 anos depois, o ateliê de Helena Viana era um dos mais respeitados entre os novos designers brasileiros. Sua abordagem única, mesclando praticidade e sofisticação, atraía clientes que buscavam peças que contassem histórias. No apartamento que compartilhavam, um loft espaçoso, mas despretensioso no Itaim Bibi, Helena colocou os últimos retoques em um vestido especial, branco, como o da noite que mudara suas vidas, mas inteiramente original, criado especificamente para o dia seguinte. Seu vestido de noiva. A campainha tocou, interrompendo seus pensamentos. Ao abrir a porta, encontrou Márcia, a ex-governanta da mansão Montenegro, segurando um pequeno embrulho. Desculpe vir sem avisar. A mulher mais velha sorriu. Mas queria entregar isso pessoalmente antes do grande dia. Helena a abraçou, genuinamente feliz em vê-la. Após deixar de trabalhar na mansão, mantivera contato com Márcia, que agora administrava o programa de treinamento profissional da Fundação Montenegro. Entre, por favor. Quer um café? Sentadas na varanda com vista para o Parque do Povo, compartilharam atualizações sobre suas vidas. Márcia falou sobre sua filha, agora gerente em uma multinacional, e sobre como o programa da Fundação estava mudando vidas. Aqui, ela finalmente entregou o embrulho a Helena. É algo que sua mãe gostaria que você tivesse. Intrigada, Helena abriu o pacote. Dentro, encontrou um delicado lenço de renda. Como? Sua mãe fez este lenço para o casamento dela, explicou Márcia. Quando ela adoeceu, pediu-me para guardá-lo para você. Disse que um dia você encontraria alguém que a amasse pelo que é, não pelo que poderia ser. Parece que ela estava certa. Helena segurou o lenço contra o peito, sentindo-se conectada à mãe de uma forma que não experimentava há anos. Obrigada, Márcia. Isso significa mais do que posso expressar. Depois que Márcia saiu, Helena permaneceu na varanda, contemplando o caminho que a trouxera até ali. De faxineira a designer respeitada, de mulher determinada a provar seu valor a alguém confiante em seu próprio merecimento. Seu celular vibrou com uma mensagem de Gustavo. Reunião finalmente acabou. Estou indo para casa. Para você, para sempre. Helena sorriu, segurando o lenço de sua mãe. Algumas vezes, os contos de fadas começavam das formas mais inesperadas, com apostas tolas, preconceitos superados e a coragem de atravessar fronteiras invisíveis. No dia seguinte, quando caminhasse até o altar,
não seria como a faxineira que conquistou o milionário. Seria simplesmente Helena encontrando Gustavo. Dois mundos que, contra todas as probabilidades, haviam encontrado seu lugar comum. E quando ele a visse, com o vestido branco de sua própria criação e o lenço de renda de sua mãe, saberia que não estava apenas ganhando uma esposa. Estava recebendo o maior presente que alguém poderia desejar: ser amado não pelo que possuía, mas por quem realmente era. Um final que, ironicamente, era apenas o começo de algo ainda mais extraordinário.